Boa tarde, responsáveis. Boa tarde, estudantes aqui do Colégio Prima, tudo bem? Então vamos lá, né? Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro, né? Segundo dia aqui de início das nossas atividades, né? Então, de acordo com o nosso cronograma, ontem a gente já disponibilizou o login e senha para todo mundo, a gente já iniciou as atividades por dentro do Google Classroom, né? Essas atividades, elas têm como objetivo garantir para todos nós que cada família e que cada estudante possa executar tudo aquilo que vai acontecer ao longo do ano, tá? E aí, mais uma vez, sempre que tiver com dificuldade, pode entrar em contato, tá? Vamos lá, né? A pergunta, eu vi esse vídeo com o objetivo de responder a principal pergunta, né? Felipe, explique melhor, por favor, como é que vai ser esse plano de retomada do Colégio Prima 2021? Não vai ter aula presencial, é isso mesmo? Vai ser só aula online? Ou vai ser só presencial? Como é que isso vai funcionar, né? Então vamos lá. Eu já expliquei para vários responsáveis, mas eu achei extremamente importante fazer esse vídeo, né? Antes de eu explicar, é muito importante a gente entender a realidade que a gente está inserido, sabe? Muitas vezes, eu costumo dizer isso até na educação, né? Que às vezes a gente fala que algo tem que ser executado, mas a gente não explica o porquê daquele algo. E aqui no Colégio Prima, não vou falar de outras escolas, obviamente não, vou falar apenas do Colégio Prima. A gente se preocupa em explicar a importância de cada coisa. Por exemplo, quando o aluno pergunta assim, mas Felipe, por que reação tem que ser feita assim? A gente para e eu explico, justifico cada competência. Ou seja, eu acho que isso gera engajamento, gera entendimento, né? Desenvolve a lógica do pensar, que é o pensamento crítico. Então vamos lá. Qual é a questão hoje nossa do colégio, né? A questão da instabilidade desse retorno presencial ela é gigante, né? O que significa isso? Na própria resolução do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, né, que é uma resolução conjunta, diz que toda sexta-feira, às 14 horas, vai ser editado qual é a bandeira, né? Ou seja, o que pode ou não ser feito na semana seguinte. Né? Então você imagina, do ponto de vista de aula presencial mesmo, que eu montei um sistema de rodízio baseado em 50% dos alunos. Então eu estou lá com esse protocolo. Chega na sexta-feira, por uma relação de uma mudança, muda a fase da bandeira e na semana seguinte, ao invés de ser bandeira amarela, é bandeira laranja e ao invés de eu ter 50%, agora eu só posso ter 35%. Aquele pai que ia trazer o filho na segunda-feira não pode mais porque o número de casos caiu. Só vai poder agora trazer na quarta. Olha só, número de casos não, desculpa, o número de alunos presencial, né? Porque se eu tenho só 35% de ocupação, eu mudo a quantidade de alunos que eu tenho em sala de aula, certo? É isso que tanto eu como qualquer escola pública ou privada do estado do Rio de Janeiro tem que seguir. E aí você imagina que aquele aluno teria que vir para a escola para ter uma aula de história, por exemplo, uma aula de geografia. Ele não vindo, eu vou prejudicá-lo. Eu vou prejudicar o seu andamento pedagógico. E todo mundo sabe que... A gente sabe que ano passado foi um ano atípico, mas o Colégio Prima preza muito pela sua excelência acadêmica. Não só acadêmica, mas como uma excelência socioemocional, né? Tanto é que a gente tem uma disciplina chamada PDV, né, que é Projeto de Vida, que ela se dá, né, a partir desse ano de todos os alunos da escola, desde o fundamental até o ensino médio, que é exatamente para trabalhar as habilidades socioemocionais. Então, se essa instabilidade com esse aluno gera, isso vai gerar ainda mais uma instabilidade nessa criança ou nesse adolescente. Beleza? Então, essa é a fundamentação. Então, como é que a gente vai fazer? É mais ou menos assim. Qual é a única garantia que eu, como diretor de uma escola, tenho que ao longo de todo o ano de 2021 vai acontecer? Então, está falando aqui de basicamente três, né? Que é o que está sendo discutido hoje. Regime remoto, que seria o online, o híbrido, que é o online e o remoto funcionando junto, e o só o presencial. A certeza, galera, a certeza é o online. O online é a única certeza que a gente tem. Por quê? Porque de acordo com essa mesma resolução, bandeira vermelha e bandeira roxa não é permitido aula presencial em nenhuma hipótese, em nenhuma escola no estado do Rio de Janeiro. O que isso significa? Se em algum momento, em especial pós o carnaval, a gente regrida para a bandeira vermelha, as aulas presenciais estariam proibidas, certo? E aí, como é que fica? A gente para novamente? Então, como é que a gente está dividindo? Então, vamos lá, acompanha comigo. Eu vou fazer assim, ó. No seu turno de aula, se você estuda de manhã, vamos pensar de manhã. De manhã, todas as atividades obrigatórias. O que são atividades obrigatórias? Atividades que estão alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que uma criança do 8º ano do ensino fundamental tem que aprender em matemática? Isso daqui é o currículo dela de matemática do 8º ano do ensino fundamental, beleza? Então, ela vai aprender esse currículo online.
lá no regime online. Esse é o nosso plano agora, galera, beleza? Claro que isso pode sofrer qualquer tipo de modificação, mas isso é o que a gente está fazendo nesse momento, vai ser online. Acompanha comigo o vídeo até o final, você vai me entender. Vai ser no online. Por quê? Porque o presencial nesse momento ele é opcional. Então eu não posso colocar uma atividade obrigatória no opcional, porque que aquele pai, se não quiser enviar, eu estou obrigando ele a enviar, e eu não posso fazer isso. Então vamos lá. Onde vai ser dado então o currículo de matemática? No online. Ah, Felipe, e as avaliações? Eu vi lá o calendário de avaliações. Vai ter reação, vai ter AC, vai ter verificação, vai ter projeto, vai ter seminário, vai ter avaliação formativa. Sim, esse ano a gente vai voltar a fazer tudo novamente, né? Aonde isso vai ser construído? Também no online. Felipe, mas meu filho é primeiro ano do ensino fundamental, ele ainda não é alfabetizado. Como é que isso vai ser feito? Calma, calma. Não, meu filho está no terceiro ano do ensino médio, tem o Enem, como é que isso vai ser feito? Calma, vamos chegar lá. Presta atenção. Então, o online, ele vai se manter, beleza? Então, aqui eu consigo garantir e dar tranquilidade para todos vocês que, independente do que o governo do estado fizer, independente da Secretaria de Saúde do município de Maricá, independente de você, pai ou mãe, que pensa se vai mandar ou não seu filho para a escola por conta de risco, eu estou garantindo que isso daqui vai funcionar. Beleza? Então esse é o nosso foco nesse momento agora, que a gente está chamando aqui de semana 2. Então eu preciso que você saiba enviar um arquivo, enviar uma foto, entrar no Classroom, Google Meet, Khan Academy, Google Agenda, Google Forms, isso tudo. Beleza? Tá. Beleza. Então não vai ter presencial? Aí que entra. Sim, nós vamos trabalhar o presencial. Mas como eu coloco um presencial no mesmo momento que esse aluno está tendo aula online? Se eu fizer isso, eu vou estar prejudicando o andamento dessa aula online. E aí, por isso que na pergunta que a gente fez na pesquisa, a pergunta é se você, caso você queira enviar seu filho para a escola, porque isso é uma escolha sua, que você pode decidir e mudar de opinião a qualquer momento, porque você pode ter falado para mim assim, ó, Felipe, eu quero enviar. Acontece algum fato e você fala, Felipe, agora não quero mais. Como o contrário, você fala assim, não, eu não vou enviar meu filho. E acontece algumas situações e você fala assim, não, vou enviar sim. Isso aí está com você. Porque quando eu pensar no rodízio, eu vou pensar em dar possibilidade para todos os alunos da escola. E aí cabe você decidir a qualquer momento, beleza? E aí volta. Como é que vai ser o presencial? O presencial seria no contraturno. E aí a gente vai construir atividades alinhados com cada série escolar. Então vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar que esse meu aluno do primeiro ano de ensino fundamental necessite de práticas que no online está trabalhando, né? E eu preciso de, por exemplo, reforçar essa prática, por exemplo, da alfabetização. Isso vai ser feito no contraturno, opcional, presencial, de acordo com o rodízio que a gente vai liberar. Estão me entendendo? Terceiro ano do ensino médio. Felipe, caraca, mas e aí, o que vai acontecer? Galera, então, no presencial vai ter, por exemplo, uma oficina de redação preparatória para o Enem. No presencial vai ter uma oficina de matemática, que toda semana você vai ter uma lista de matemática. Ah, então toda semana eu posso ir para aula? Não, galera, vai depender da bandeira. Eu vou fazer o rodízio, mas vai ter aula presencial na escola praticamente todos os dias? Sim, essa é a ideia. Ah, Felipe, mas e se eu não for para o presencial na escola, tem algum problema? Do ponto de vista do seu desenvolvimento daquilo que é obrigatório, não. Por quê? Lembra que eu falei no início do vídeo? Tudo que é obrigatório vai estar onde? No online. A avaliação, no online. O que é o currículo da minha Base Nacional Comum Curricular vai estar no online. Vocês estão entendendo a ideia? Então, ou seja, a gente como escola está ampliando a carga horária de vocês. O nosso custo está aumentando, já fica tranquilo que o Julinho já falou que não vai aumentar a mensalidade de ninguém, tá? Ou seja, a gente está aumentando o nosso custo, porque esse aluno ele vai poder ter todo dia aula online de manhã, pensando que no turno de manhã, e ter atividades opcionais no turno da tarde. Ou seja, eu estou construindo para cada família essa escolha. E aí, no determinado momento, isso está funcionando. Bandeira vermelha. Caramba, semana que vem o professor tal ia fazer isso aqui no presencial. Ah, mas é opcional? Então para. Mas semana que vem teria prova, verificação de história. O que vai acontecer? Nada. Por que nada? Porque a verificação será feita onde? No online. Entendeu? Ou seja, não quero dizer que essa é a melhor estratégia, porque estratégias existem, tanto é que a gente normalmente usa no plural, né? Estratégias. Mas na realidade, o que o Prima está traçando é tentando entender a realidade dos nossos alunos e tentando entender o nosso projeto pedagógico. Por quê?
Mais uma vez voltando, para a gente aula não é resumo de desenvolvimento de conteúdo, para a gente aula não é que o aluno fique sentado ouvindo o professor falar e você só copia no quadro. Aula para a gente é troca de informação, é onde o aluno ele vai poder contar algo do que aconteceu. Pensa uma criança pequena, eu sempre gosto de falar isso, para aula para o professor, para uma criança pequena, não necessariamente só vai aprender que B com A dá Bá, ela quer contar sobre o cachorro dela, isso é fantástico, porque isso é uma competência. Eu estou desenvolvendo comunicação, eu estou desenvolvendo nessa criança argumentação, toda vez que eu impeço essa criança de poder falar, de poder interagir, eu estou diminuindo o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento integral. Mesma coisa no ensino médio, às vezes a dificuldade de uma criança, um adolescente lá no ensino médio, às vezes não está necessariamente naquela disciplina, às vezes está na organização daquela disciplina, ou seja, quando eu consigo fazer isso, claro, óbvio, vocês vão vir, alguns vão gostar e alguns vão ter crítica. Não existe estratégia, ou, né, do ponto de vista teórico, né, que vai abarcar ou vai agradar 100%, né? Mas o que eu garanto é que nesse formato, nenhuma criança vai ser prejudicada, independente da decisão do governo do estado ou da prefeitura de Maricá, que se precisar parar as aulas. Vocês estão me entendendo? Então é isso. Assim, não queria me estender muito, mas não é um assunto que dá para se explicar com muito mais velocidade. Farei outros vídeos explicativos. Fiz esse vídeo também para vocês entenderem esse momento agora. Nós precisamos começar pelo mais difícil, que é o online. A gente vai divulgar o calendário das aulas presenciais, tá certo? E é isso, galera. Estou aqui à disposição. Como eu falei no áudio com vocês, quanto mais preparado, mais organizado tivermos, melhor vai ser o ano letivo pra gente, tá? E qualquer dúvida, de novo, pode me mandar no privado. Para vocês aqui do Colégio Prima, né? Só um parênteses aqui rapidinho, assim, eu criei esses grupos de WhatsApp para ajudar um pouco, mas assim, eu particularmente odeio o grupo de WhatsApp, né? Como quem me conhece muito bem, sabe que eu converso com cada um de vocês. Eu fiz uma reunião para quem é novo com cada um de vocês. E assim é o Colégio Prima. Só que nesse momento está sendo complexo, porque é muita mudança para o início de um ano que a gente não se preparou, tá beleza? Então, galera, pode entrar em contato comigo aí. Então esse é o nosso plano. Vocês conseguiram entender? Então, fazer um resumo aí rapidinho. Vou botar aqui 15 minutos. As aulas online, elas vão acontecer no seu turno. Então, se você está matriculado no turno da tarde, as aulas online vão ser no turno da tarde. Se você está matriculado no turno da manhã, as suas aulas online vão ser no turno da manhã. As atividades presenciais vão acontecer no turno da tarde, no contraturno. Se você tiver matriculado de manhã, as atividades presenciais vão acontecer à tarde. Se você tiver matriculado no turno da tarde, suas atividades presenciais vão ser no turno da manhã. Essas atividades presenciais, elas sempre serão opcionais, mas vão estar alinhadas com a turma, beleza? Então, recapitulando. Primeiro ano ensino fundamental, preciso de um reforço de alfabetização, vamos botar no presencial. Terceiro ano ensino fundamental, precisa de mais motivação, vamos botar aula de música. Quinto ano ensino fundamental, sei lá, aula de matemática, aula de teatro. Um ensino médio, vou botar uma oficina de redação preparatória para o Enem, né? Uma oficina de matemática para tirar dúvidas de matemática, ou para discutir alguns outros temas pertinentes à questão. Ou seja, é isso. Galera, mais uma vez, obrigado, né? Em especial pela paciência que vocês estão tendo. Uma certeza que vocês podem ter que a gente está trabalhando incansavelmente para o sucesso dessas crianças, porque a felicidade de vocês responsáveis é a nossa felicidade. Como eu costumo dizer, o nosso investimento em marketing é garantir que a escola seja plena do ponto de vista de desenvolvimento para cada um e que cada um seja reconhecido como si. É isso, galera. Valeu, um abraço.